graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. É muito bom poder compartilhar a palavra do nosso Deus. Hoje a nossa reflexão será no livro de Salmos, capítulo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Entre todos os livros da antiguidade, os Salmos é o que tem mais agradado o coração do ser humano. Além de ser um dos mais conhecidos por todos nós, talvez você tenha um salmo que você goste muito. Essa forma de gostar tanto dos salmos ocorre pois o coração do ser humano aqui no salmo ele é descrito de uma forma especial, diferente. As expressões de fé, a experiência do cotidiano das pessoas diante das variedades de circunstâncias são transformadas em música. Por isso nos identificamos tanto com os salmos. Os salmos significam louvores. O saltério é o livro de louvores. Muitos dos salmos dão evidências de terem sido usados pelos coros como hinos. Os primeiros cristãos recitavam os salmos. Penso que eles cantavam também os salmos. Jesus mesmo citou várias vezes os salmos. A coleção de salmos demonstra o mais profundo, sincero e apaixonado anseio de Israel em adorar a Deus. O Salmo 1, ele é muito conhecido e ele é a porta de entrada para os demais salmos. Este salmo observa o destino do justo e o ímpio, aquele que obedece a Deus e o que não obedece. Este é um salmo para pensarmos sobre as consequências das nossas decisões, não na justiça retributiva, não é uma regra, mas são princípios para a orientação de vida. Oh, quão felicidade é seguir os caminhos de Deus! O ser humano bem-aventurado, mais que feliz, não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o prazer na lei do Senhor. Ele não vive na prática do pecado, pois o pecado é toda forma de mal que atinge sempre o ser humano e o seu próximo. Aqueles que escolhem andar o caminho do pecado se tornam presos, refém da maldade. Nós podemos escolher entre o bem e o mal. Qual caminho você escolhe andar hoje? Escolher andar nos caminhos de Deus é a melhor escolha que o ser humano pode fazer. E aqueles que conhecem a vontade de Deus, conhecem através da leitura da palavra, eles meditam, têm prazer na lei de Deus. O que é a lei de Deus? A lei é toda a escritura, a Bíblia. Segundo Moscone, não se passa nenhum dia sequer que não sejam publicados no mundo inteiro dezenas de livros e centenas de artigos sobre a Bíblia. Como se explica tanto interesse? Sem dúvida nenhuma, esconde-se aí um fato positivo. Milhões de pessoas querem fazer dela, a Bíblia, um ponto de referência indispensável para a própria vida. A Bíblia continua atraindo e empolgando muitas pessoas. O problema maior é que a Bíblia, para muitos,
A Bíblia foi escrita há milhares e milhares de anos em culturas diferentes da nossa. Por isso é comum apresentarmos dificuldade para a compreensão da sua mensagem. Isso me faz lembrar da história de Felipe com o eunuco em Atos 8:31. Como posso entender se ninguém me explica? Dizia o humilde negro etíope ao apóstolo Felipe. A pergunta continua atual. Diante da Bíblia e da vida, somos todos aprendizes sempre. Precisamos de uma dose de humildade e de abertura. Felipe subiu na carroça do negro etíope, sentou-se junto a ele e começou a conversar e explicar a Bíblia. E ali houve conversão, salvação. Na carroça da vida somos todos aprendizes, mas na carroça da vida só se viaja uma vez. A vida merece toda a atenção, carinho e clareza, e a leitura bíblica também. Mais que feliz é aquele que lê a Bíblia e entende. Durante um período da história, a Bíblia não esteve ao acesso das pessoas, mas nem todos se conformaram com essa situação. Martim Lutero, um monge, que mais tarde se tornou um grande reformador, traduziu a Bíblia para a linguagem do povo e colocou a Bíblia na mão das pessoas, à disposição das pessoas. Hoje, muitas pessoas têm acesso à palavra de Deus. Existem várias traduções e há uma infinidade de comentários bíblicos que explicam a Bíblia. Há técnicas de interpretação, mas sem a iluminação do Espírito Santo é apenas um trabalho mecânico. Por isso digo que quando nos aproximamos da Bíblia, precisamos ir com o coração aberto e pedir a iluminação do Espírito Santo para ouvir a sua voz. O que Deus quer dizer ao meu coração com essas palavras? Se você tem dificuldade para entender a Bíblia, peça ajuda aos seus pastores. Eu estou à disposição, mas peça sempre ajuda ao Espírito Santo. Mais que feliz é aquele que lê e medita na palavra de Deus. Não basta você ler uma vez e fechar e colocar a palavra de lado e dizer: não entendi nada, desisto. Eu lembro da primeira vez que eu fui ler a Bíblia e eu abri justamente em Apocalipse. Aí eu fiquei com tanto medo e joguei a Bíblia longe. Mas hoje, após muitos estudos, descobri que a palavra, o livro de Apocalipse, não é um livro de terror, mas de esperança. Meditar é mais do que ler. Meditar é mastigar o mastigado. É considerar as implicações da palavra de Deus para a nossa vida. Ter prazer. Aqueles que estudam a palavra de Deus descobrem prazer em lê-la. Devemos fazer isso não por obrigação ou religiosidade, mas porque amamos a palavra de Deus. Na palavra de Deus encontramos a vida, alegria, prazer nos mandamentos. Desse amor que procede a meditação constante. A Bíblia revela o verdadeiro rosto de Deus que acreditamos. É o Deus da vida, da liberdade, que nos chama continuamente à conversão, para uma realização de uma vida plena, de uma vida que faz sentido. Por isso é importante ler a palavra de Deus. Então, como ler a Bíblia? Em primeiro lugar, devemos ler a Bíblia com a vida.
A Bíblia apresenta a maneira mais autêntica de viver a nossa vida. Vá à Bíblia sem medo. Como a sua vida, a partir da sua experiência, da sua existência, da sua realidade, aquilo que você é. Faça uma leitura com o coração. A Bíblia nos ensina a como lidar com o coração, a purificar, a selecionar, a articular, aprofundar e organizar melhor os sentimentos e as emoções. Aquele que lê a palavra tem uma vida transformada, ressignificada. Contemple a Bíblia não como um ídolo, como um objeto para ser adorado. Algumas pessoas abrem no Salmo 91 e deixam aberta como se fosse um escudo de proteção, um amuleto. Não, a Bíblia precisa ser lida. O texto, contemple a Bíblia, escute o texto, transformando em cena viva. Por trás de cada palavra, há vida, há pessoas, há situações concretas, gritos, sonhos, projetos, derrotas e clamores. É gente como a gente que teve um encontro com Deus e foram transformadas. Leia a Bíblia com a mesma atitude de Maria, a irmã de Marta, que sentou aos pés de Jesus, escutando e aprendendo. Leia a Bíblia em atitude de fé. Ler a Bíblia em atitude de fé para sentir a presença viva de Deus Pai, Filho e Espírito Santo falando ao seu coração. Presença que ama, que liberta, ressuscita e faz caminhar. Para quem crê, para nós, a Bíblia é mais que um livro entre outros. É a revelação de Deus, é o verbo vivo que fala aos nossos corações. Uma verdadeira leitura da Bíblia é sempre transformadora e desemboca em oração. A oração é a questão de amor, de entrega, de encontro com Deus. Orar é conversar com Deus, é entrar em profunda comunhão com o rosto de Deus que a Bíblia revela. Uma verdadeira leitura da Bíblia sempre leva também ao compromisso com Deus, conosco e com o próximo. Assim, a palavra de Deus transforma o ser humano em alguém melhor. O Salmo diz: e os que confiam no Senhor é como uma árvore plantada junto à corrente das águas. Assim como a árvore junto à corrente das águas é sustentada pela proximidade do riacho, assim a pessoa que busca a vontade de Deus, ela é sustentada e ela se torna bem-sucedida. No devido tempo, dá o seu fruto. Lemos a palavra de Deus, meditamos na palavra, não apenas para desenvolver a espiritualidade, mas para darmos frutos do Espírito. Aqueles que não leem a palavra, não se aprofundam, não dão frutos do Espírito, mas frutos da carne. Por que ler a Bíblia? O próprio Salmo diz: nos tornamos mais que felizes, bem-aventurados. Todos nós buscamos ser felizes em tudo que fazemos. Buscamos a felicidade. O problema não é buscar a felicidade, mas que tipo de felicidade buscar e aonde buscar. Nós, cristãos, acreditamos que a verdadeira felicidade vem de Deus. Uma leitura da Bíblia que não ajuda a matar a sede imensa da felicidade é uma leitura abominável. Ler a Bíblia e andar de cara feia por aí, condenando todo mundo, apontando o dedo, impondo proibições, demonstra que algo está errado. Logo no começo da missão de Jesus, ele lançou um projeto de vida que chamou de Boa Notícia. As palavras de Deus
são boas novas. As bem-aventuranças são características daqueles que querem ser discípulos e discípulas de Jesus. É a felicidade independente das circunstâncias. É a felicidade que provém de Deus, que nos traz segurança nos momentos tristes, nos momentos difíceis. É a segurança e a paz de Deus no nosso coração que se transforma em felicidade. A leitura da Bíblia, ela traz estabilidade para o ser humano. A palavra de Deus, ela é comparada também com uma rocha, como um lugar de apoio e de estabilidade. Aqueles que se apoiam sua vida na palavra de Deus encontram estabilidade para a sua vida. A figura da palha no texto é como algo leve. Aqueles que não se apoiam em Deus são comparados com uma palha que são levadas de um lado para o outro. A grande questão é em quem nós estamos apoiando a nossa vida, ou em que você tem se apoiado neste momento de pandemia, no momento em que ouvimos tantas palavras ao nosso redor, tanta informação que chega ao nosso coração. O que você tem colocado no seu coração? As palavras libertadoras, as palavras verdadeiras, ou os fake news, ou as mentiras? Esse salmo, eu creio que ele nos desafia a ser bem-aventurado, a ser alguém que se alegre em Deus, alguém que medita na lei, na palavra. Eu desafio você, se você não tem a prática da leitura bíblica, a ler a Bíblia. Comece lendo salmos, comece lendo pequenos trechos da palavra e você vai ver algo transformador na sua vida. Quando começamos a ouvir a voz de Deus, deixamos de ouvir as mentiras, as coisas contrárias aos propósitos de Deus e encontramos sentidos na nossa vida, no hoje, no aqui e no agora. Enfim, a Bíblia é uma instrução para a vida. Na longa viagem da vida, os capítulos, os versículos servem como placas de sinalização para conduzir ao nosso destino são e salvo. Aqueles que não prestam atenção, não obedecem à sinalização, ou são guiados pelos próprios conselhos, ou o conselho dos pecadores, podem cair no buraco ou chegar em outro destino. A grande pergunta é: a sua vida está no caminho certo? Ou você se sente perdido no caminho? Perdido em meio a tantas informações? O que ou quem está guiando e orientando o seu caminho? Não diga: deixe a vida me levar, vida leva eu. Deixa Deus te guiar. Eu quero deixar aqui um desafio para você. Leia mais a palavra de Deus neste período de quarentena. É tempo de nos apegarmos com mais firmeza às verdades aprendidas sobre a nossa fé cristã. É tempo de ensinar as outras gerações. Ensine o seu filho em casa a palavra do nosso Deus. Deuteronômio 6 diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Tu escreves a palavra que hoje te ordeno no teu coração, e tu inculcarás a teu filho, ensinarás, falarás assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também as atarás como um sinal na tua mão e serão por frontal entre os teus olhos. Ou seja, medita na lei do Senhor, tenha prazer na palavra de Deus e você encontrará vida em abundância. Que o Senhor te abençoe
guarde e que as palavras do Senhor sejam sempre alimento ao meu e ao seu coração. Amém. Quero orar por você. Senhor nosso Deus, obrigado porque a Tua palavra ela é viva e fala aos nossos corações. Esteja despertando dia após dia em nosso coração, Deus, o prazer pela Sua palavra, a fome pelas Suas escrituras. Nos ensina a Te amar e a Te buscar intensamente, não por obrigação ou por religiosidade, mas porque Te amamos, Senhor. Desperta em nós o compromisso em Te obedecer, em Te amar e andar nos Seus caminhos. Que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que está me ouvindo neste momento. Esteja, Senhor, derramando Sua graça sobre nós. Neste período de pandemia que estamos vivendo, tenha misericórdia de nós. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos que o Senhor traga cura. Nos liberta dessa crise. Traga, Senhor, um novo tempo sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, Pai. Nós clamamos de todo o coração. Que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós. Em Ti depositamos a nossa fé, a nossa esperança de que coisas melhores estão por vir. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Senhor Jesus.